Quem nunca ouviu algum conto sobre animais que falam, conversam e até dão conselhos para seus amigos humanos? Não é difícil no mundo mágico dos desenhos animados e nos contos de fada, toda criatura do planeta ter a capacidade de se comunicar como um ser humano, através da fala, fluente e coerente. Mas e se eu te contar que ao longo de nossa longa história, tivemos alguns casos, no mínimo interessantes, de animais que adquiriram a capacidade de se comunicar como os seres humanos, não só com gestos, mas com palavras, e palavras bem compreensíveis para dizer a verdade. Eu sou o Marco e vou te apresentar alguns casos no mínimo instigantes e muito curiosos sobre alguns animais que de alguma forma tentaram aprimorar sua comunicação com os seres humanos. Uma foca que, além de aprender algumas palavras e frases, ainda pegou o sotaque forte de seu dono. E a história mais impressionante, digna de um conto de terror. Jeff, o mangusto que não só falava fluente, mas que agia como um humano. Conheçam agora alguns animais capazes de falar perfeitamente como os humanos. Eu sou a quinta dimensão, a oitava maravilha do mundo, uma aberração. Tenho mãos e tenho pés, e se você me ver, vai desmaiar, petrificar, vai ser mumificado, transformado em pedra ou em uma estátua de sal. Essas palavras vinham da boca de um pequeno mamífero, o mangusto, animal pertencente à mesma família dos sulicatos. Jeff, como se autodenominava a pequena criatura. Em meados de setembro de 1981, a família Irving, residentes em Cassin's Gap, na ilha de Maine, e composta pelo casal James e Margaret, e sua filha Voirrey, com 13 anos na época, alegaram terem ouvido ruídos estranhos e alguns arranhões atrás das paredes de madeira de sua fazenda. Os ruídos e rosnados foram evoluindo para sons muito parecidos com o de um choro de um bebê recém-nascido. Com o tempo, esse choro foi se transformando em falas fluentes na língua inglesa. A voz se identificou como um mangusto inteligente, embora se contradizia o tempo todo, ora falando que era um poltergeist, um espírito da terra ou um fantasma na forma de um mangusto. O misterioso animal disse que seu nome era Jeff e que havia nascido em 1852 em Nova Delhi, na Índia. Embora Jeff não se mostrasse para ninguém, Voirrey era a única que tinha um contato maior com a criatura e que foi capaz de vê-la algumas vezes. Ela dizia que o animal tinha o tamanho de um pequeno rato com pelos amarelados e uma grande cauda espessa. Jeff era mais do que um amigo falante, e logo foi considerado como membro da família. Ele guardava a casa dos Irvings e avisava sempre que convidados apareciam por lá. Além da criatura estar sempre atenta e apagar o fogo quando alguém esquecia aceso, ou acordar os membros da família quando dormiam demais. Além de ainda cuidar dos ratos que apareciam na casa. Jeff aparentemente assumia papel de gato e espantava os bichos indesejáveis, já que ele preferia assustar do que matar os ratos. A família Irving sempre alimentava Jeff com biscoitos, chocolates e bananas, mas como o animal não gostava de aparecer em público, eles colocavam uma bandeja com a comida e saíam para deixar o bichinho mais à vontade. Depois, quando voltavam, a bandeja já estava limpa. O mangusto sempre acompanhava a família em suas idas ao mercado. Porém, ele sempre ia se esconder em moitas e cercas, mas sempre conversando o tempo inteiro, porque o animal era muito comunicativo e também muito fofoqueiro. Ele vivia espionando os vizinhos para contar as novas para os Irvings. Com o tempo, a história de Jeff foi se popularizando, e grandes jornais da época se interessaram muito pelo assunto, fazendo assim que jornalistas e curiosos fossem até a fazenda para conhecer o tal bicho. Em meio a muita gente, muitos alegaram ouvir Jeff,
e 2 disseram conseguir vê-lo. Famosos caças-fantasmas também procuraram investigar melhor o caso do mangusto falante, como foi o caso do inglês Harry Price, famoso caça-fantasma da época. Mesmo não podendo se deslocar para a ilha de Man, Price mandou um assistente para investigar. Infelizmente, esse assistente não conseguiu ver e nem ouvir o mangusto. A única pista que ele conseguiu foram alguns moldes de pegadas e mordidas além de alguns pelos. Porém, mais tarde, Price pediu que Reginald Pocock, do Museu de História Nacional de Londres, avaliasse tais materiais, onde Pocock não conseguiu combinar as pegadas com nenhum animal conhecido, embora ele admitisse que tanto os pelos quanto a marca de mordida provavelmente eram do cachorro da família. A família continuou afirmando que Jeff era real até o fim de suas vidas. Tempos depois, por conta da morte do patriarca da família, a fazenda foi vendida e o novo dono afirmou que matou Jeff. Porém, Voorhees diz que a descrição dada por ele nada tem a ver com Jeff de verdade. Essa história ainda tem muitos mistérios e muito material inédito para ser avaliado, pois James Irving tinha um diário onde anotava todos os seus encontros com a criatura, além de fotos que nunca foram apresentadas ao público. Mas para quem quer saber mais sobre Jeff, foi lançado em 2017 Jeff, The Strange Tale of the Extra Special Talking Mongoose, sem versão em português. O livro foi escrito por Christopher Joseph, a partir de todo o material criado desde aquela época, como investigações, jornais, fotos e partes do diário de James. Será que realmente Jeff era real? Ou só invenção de uma família que nada lucrou com essa história? Em 5 de maio de 1971, Scott Dunning e seu cunhado George resgataram um filhote de foca na costa de Candice Harbour. Depois de fracassar em localizar a mãe do pobre filhote, George decidiu por adotar a pequena foca. Batizaram então o animal de Hoover. A foca vivia bem na casa de George e comia muito. A relação de bicho e dono era muito forte, e quando George se atrasava para servir o café a Hoover, ele saía de sua piscina e gritava: "Hello!". Os dois eram grandes amigos. Hoover às vezes se escondia e George gritava: "Saia daí e vem aqui!". Então Hoover saía de seu esconderijo e corria até George para cumprimentá-lo com um beijo molhado. Foi nessa época que Hoover começou a imitar o sotaque forte e áspero e os bordões de George. Porém, o tempo foi passando e Hoover estava ficando grande demais. George então decidiu contatar o aquário da Nova Inglaterra para que aceitassem Hoover, e aceitaram. George disse aos funcionários que Hoover podia falar, mas todos riram dele. Mas depois de algum tempo, quando Hoover já se sentia confortável e já considerava o lugar como sua casa, começou a dizer frases como "Hello" e "Vem aqui", com fortes sotaques da Nova Inglaterra, muito semelhante ao seu antigo dono. Depois disso, Hoover acabou se tornando um astro do aquário, e muita gente passou por lá para ver a foca falante. E o mais incrível é que suas habilidades de fala foram registradas em vídeo. Confiram agora alguns trechos de Hoover falando no aquário. O link do vídeo completo você encontra na descrição. E em 25 de julho de 1985, nosso querido Hoover deixa esse plano terrestre. Hoover deixou um legado, mas nenhum de seus 6 filhotes falou nenhuma palavra. Mas seu neto mostrou uma habilidade de ser guiado em suas vocalizações. E você, conhecia esses casos? Conhece algum outro animal que conseguiu reproduzir a fala humana?